Exato. Bem, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Abertura Literária do IFB Campus Riacho Fundo. Hoje é 3 de dezembro de 2021. Nós estamos realizando um ciclo de leituras de mitos clássicos e hoje estudaremos o mito de Teseu, né? Vamos estudar o mito de forma mais abrangente, né? Tentando abarcar toda a história da vida de Teseu, mas a gente vai fazer a leitura de fragmentos de duas partes, 2 episódios, digamos, dessa história, né? A sua subida a Atenas e depois o seu enfrentamento, né, do Minotauro. Então, as duas partes bastante conhecidas da saga de Teseu. Okay? Vou fazer o seguinte, né? Como a gente não vai conseguir realizar a leitura do texto do mito como um todo, né? Eu preparei uma exposição para apresentar as partes que não leremos, né, dos episódios da saga dele, e quando chegar na parte que a gente lê, aí a gente transita para a leitura, ok? Só um minutinho. Vamos lá. Talvez vaze um pouquinho de som uma hora ou outra aí, porque a gente botou meu filho para assistir um desenho aqui, né? Tá na sala, mas tudo bem. Nós estamos acostumados com isso, né? Bem, então, como eu ia dizendo, eu organizei da seguinte forma, né? Eu vou começar agora fazendo uma exposição falando sobre o nascimento e a infância de Teseu. Né? Um resumo, né, do que assim, desses episódios da vida do herói. Aí depois a gente transita para fazer uma leitura, que é a viagem de Teseu até Atenas. A gente faz a leitura desse fragmento. Vou usar como texto de referência aquele mesmo texto lá que eu compartilhei com vocês, mas eu vou também fazer leituras de fragmentos de uma outra obra, também chamada Metamorfose, do Ovídio, e aí a gente vai ler alguns fragmentos lá também que tratam de Teseu. Depois disso eu volto fazer uma exposição para falar de outros episódios da vida dele, rápido, e aí a gente faz a leitura de uma segunda parte do texto, que é o enfrentamento de Teseu contra o Minotauro. E aí depois eu termino de falar sobre o mito e a gente faz os comentários finais, né? Lembrando, né, quem quiser participar é só se manifestar, quem quiser fazer qualquer comentário na hora que eu estiver falando, fique à vontade, né? Eu resolvi, assim, fazer a leitura logo, assim, vou deixar a Ana fazer a leitura desses 2 fragmentos de um só fôlego, né, para depois a gente comentar. Acho que assim fica mais bem organizado as coisas. Então, iniciemos então. Bem, Teseu é um acho que eu diria assim, um dos 4 grandes heróis da mitologia grega. Eu acho que ao lado dele a gente teria Perseu, Hércules e Aquiles. Né? Inclusive, Teseu é considerado aí pelos estudiosos da mitologia, né, o Hércules da Ática, né, porque Hércules é um herói cujas suas façanhas se passam principalmente na região do Peloponeso. E Teseu se passa na região da Ática. Então, ele há algumas similaridades, né? E então, também pela sua importância, né, a quem eu chamo de o Hércules da Ática. Uma coisa importante, uma notinha aqui, né? Teria sido mais correto, do ponto de vista cronológico da mitologia, a gente fazer primeiro a leitura, o estudo do mito de Hércules, né? Só que a época que eu organizei essa sequência aí, eu não tinha muito claro na minha cabeça ainda essa cronologia, então tem algumas falhas, né? Então eu vou fazer o seguinte, na próxima tertúlia, a gente faz a leitura do mito de Hércules, né? Que seria, cronologicamente, anterior ao de Teseu, né? Teseu teria vivido uma geração depois de Hércules. Né? Inclusive, há um episódio da infância em que os dois se encontram. Bem, feita essa nota, vamos lá então. Então, primeiro sobre o nascimento do herói, né? Todo herói
Para todo herói, a história de nascimento é uma história muito importante, muito importante. Os heróis, para a mitologia grega, são entes, né, intermediários entre os deuses e os homens. E essa posição, digamos assim, hierárquica aí deles, deve ser justificada pelo seu próprio nascimento. Via de regra, um herói é filho de um deus com uma humana, ou vice-versa, né? Uma deusa com um humano. Então, via de regra, os heróis são essas figuras que são filhos de entidades divinas e entidades humanas, então, por isso, eles como que reúnem em si, né, a natureza, algo, melhor dizendo, da natureza dessas duas instâncias da vida, né? A instância divina e a instância humana, né? E aí o mesmo se passa com Teseu. Né? Só que, note, né? Aí aqui é até um palpite, né? Eu não consegui encontrar isso nos textos que eu li, mas é um palpite. Eu acho que Teseu e também outros heróis, você tem mais de uma versão das narrativas do seu nascimento. Né? Eu imagino que seja isso justamente porque, provavelmente, isso era uma figura mitológica de grande relevo, que pode ter sido em tempos passados, inclusive, um deus. Né? A gente sabe hoje, por exemplo, muitos dos heróis que são os heróis míticos da mitologia grega, no passado, antes da consolidação desta mitologia, eles eram deuses, né, das civilizações anteriores, né, e que aí depois decaíram no seu status, né, para o status de heróis. Né. Então, eu imagino que essa narrativa assim, dupla, ou às vezes até mais do que dupla, tripla, né, do seu nascimento, as versões, melhor dizendo, né, elas têm a ver com isso, né, com essa fato dessa transição aí do herói. Então, em um dado momento, o herói talvez decaiu para ser um mero mortal, mas aí ficou meio difícil você dizer que o mero mortal era capaz de fazer tudo o que ele fez, então há essas narrativas alternativas. Então, qual é a narrativa aí principal, né, do nascimento de Teseu, né? Que ele seria filho de Poseidon. Ele seria, então, filho de Poseidon. Mas olha que com Etra, né? Mas olha como é que a coisa ela se dá de forma bem tortuosa, né? Ele é filho de Poseidon, mas ele foi considerado filho de Egeu. Egeu é o epônimo do mar Egeu, né? E, assim, um desses heróis míticos, assim, fundadores, né? E fundador de Atenas, né? Então, Egeu, a narrativa seria o seguinte: Egeu já tinha tentado ter filho várias vezes, ele era rei em Atenas e não conseguia. Então ele vai até o oráculo de Delfos para poder consultar o oráculo, para saber o que ele precisava fazer para poder ser pai, né? O oráculo de Delfos, né, sempre dava assim instruções um tanto quanto ambíguas, né? Ou não é ambíguas, na verdade não é nem ambígua, a verdade ele codificava a sua mensagem de uma forma sempre muito misteriosa e obscura. E a mensagem que ele recebeu foi o seguinte: que ele não deveria abrir o odre de vinho antes de chegar à cidade de Atenas. Ele não entendeu nada do que aquilo queria dizer, né? E se dirigiu a Tresênia, onde vivia um rei, Piteu, que era muito seu amigo e era conhecido por ser muito sábio. O rei interpretou essas palavras do oráculo, né, e colocou em prática um plano. O que ele fez? Ele embriagou Egeu, e depois que Egeu caiu embriagado na cama, ele colocou a sua filha para deitar com Egeu, e daí, né, gerar um filho. Ocorre que, nessa mesma noite, né, Etra, que é essa filha, né, tem um sonho, e nesse sonho ela recebe, né, a mensagem de se dirigir até uma ilha próxima para poder fazer um culto e adoração a Poseidon. E ela vai. Só que chega lá, Poseidon a possui. Né, e é ele, e não Egeu, quem de fato gera Teseu. Né? Só que, como isso fica em segredo, Etra não revela isso, então Egeu, né, pensa que o filho é dele. Né? Como na época não existia teste de DNA, então fica aí essa questão aí, né, para a ciência responder se, afinal de contas, Teseu era filho de Egeu ou filho de Poseidon. Bem, então Egeu teria aí, né, essa versão assim, né, que a gente, pelo menos para mim, parece assim uma versão bem arranjada, né, para que ele possa ser
considerado filho de Poseidon, filho de um deus, e daí, inclusive, justificar o seu estatuto de herói, né? É a versão mais bem consolidada, né? Então, aí o que o Egeu faz, né? Ele, achando que ele havia engravidado Etra, né, ele permanece um tempo lá em Trezena, e depois, quando ele vai voltar para Atenas, ele chama Etra e move uma pedra, né, um rochedo bem pesado, e coloca debaixo desse rochedo, debaixo ou atrás, dependendo da versão, mas isso é relevante, né, o par de sandálias e uma espada. E diz a Etra: quando Teseu crescer e for forte o suficiente, então você deve trazê-lo aqui para que ele possa mover esse rochedo e tirar daí o par de sandálias e a espada e me procurar em Atenas. E aí parte para Atenas. E Etra, então, fica com Teseu em Trezênia, e lá ele cresce, né? Então, a sua infância, há um evento interessante na infância dele. Uma vez Hércules, já adulto, já famoso, né, vai visitar o Piteu, né, e Hércules tinha uma pele de leão que ele usava, né? Se eu não me engano, era até o leão de Nemeia que ele matou, né? E aí ele coloca essa pele sobre a cadeira, né? E as crianças do local ficam aterrorizadas porque elas pensam que é um leão de verdade, né? E aí Teseu toma, né, da espada de um dos guardas e vai para cima para atacar o leão, para matar o leão, né? Isso já mostrando, né, desde a sua infância, aquilo que ele tem de virtude, né, que é a sua força, né, como nós veremos, né? Bem, aí esses são os episódios da infância de Teseu. Aos 16 anos, né, Teseu já é um homem bem forte. Então, Etra leva ele até o rochedo, ele move a pedra, e lá ele encontra, então, a sandália do pai e a espada. E ele começa, e aí a Etra passa a mensagem para ele, né? E ele vai, então, se deslocar de Trezênia até Atenas para poder reivindicar, digamos assim, né, a sua filiação de Egeu. Ocorre que havia dois meios de fazer essa viagem. Uma era por mar, a outra era por terra. Só que, a essa época, Hércules estava prisioneiro. E então vários assim facínoras, assassinos, criminosos, né, se colocaram na estrada e aí praticavam atos bárbaros contra os transeuntes. Então, tanto Piteu como Etra recomendam a Teseu que ele faça a viagem por mar, mas ele insiste que ele quer fazer a viagem por terra, ele quer fazer a jornada do herói, né, no certo sentido. Ele quer enfrentar os perigos da estrada para poder vencê-los. Então ele começa essa viagem. E aí nessa viagem ele vai realizando, né, os seus primeiros trabalhos, né, para dizer assim, né, fazer uma analogia aí com Hércules. Ele vai realizando as suas façanhas. Então a gente vai ler agora um fragmento da sua história que narra essas façanhas. Um minutinho, deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá conseguindo ver aí, Ana Maria? Tá ótimo. Tá. Eu consegui aumentar a fonte, mas não consegui aumentar o espaçamento entre as linhas. Tá de boa. Então pode iniciar a leitura. Os feitos de Teseu no caminho para Atenas. Etra ficou admirada por seu filho, que ela agora enxergava belo como um deus, e o beijou 2 vezes, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Aproximava-se a hora da separação. Tanto Piteu quanto Etra aconselharam Teseu a seguir de navio. O caminho pelo istmo é repleto de ladrões e bandidos, disseram. Só quem não sabe disso é que viaja pelo continente, e o resultado é sempre o mesmo: perde-se a vida. Bem, se o caminho por terra está cheio de malfeitores, então é preciso que eu passe por lá de qualquer maneira, disse Teseu decidido.
Em vão, Piteu e Etra tentaram dissuadi-lo. Ele partiu para Atenas a pé. Antes de chegar à cidade vizinha de Epidauro, encontrou o primeiro bandido, de nome Perifetes. Este possuía uma clava de bronze e por isso recebera o apelido de clavígero. Com essa arma, assassinava quem passasse por aquelas paragens. Teseu o viu. Estava parado, em pé, no meio do caminho, assustador e alto como um gigante. O herói, porém, não teve medo e nem diminuiu o passo. Ao se aproximar, disse-lhe com ousadia: Saia da frente para que eu possa passar. Quando me ponho de pé no meio deste caminho, ninguém passa, não segue em frente nem volta, cai morto onde está. Só uma notinha rápida aqui, né? O Perífetes, né? O Perifetes, o Clagívero, né? Ele era filho de Hefesto. Hefesto, como a gente viu, é o deus artesão, né? O ferreiro dos deuses, né? E ele, como a gente sabe, ele é coxo, né? E o Perífetes também, segundo Costa, também era coxo. E ele usava essa clava, na verdade, para se apoiar, para poder andar. E com esse mesmo instrumento, digamos assim, com essa mesma recurso que ele usava para se apoiar, com esse mesmo instrumento que ele assassinava os passantes. Esta arma que trago comigo foi feita pelo próprio Éfeso. Estão me ouvindo? Ana, você está ouvindo? Ana, eu escrevi aqui no chat, né? Que se ela não estiver ouvindo, não tem como responder. Eu continuo? Peraí, só um minutinho. O Rafael está ouvindo, então deve ter sido só eu. Bem, vamos voltar à leitura. Como parece que é só problema da Ana, eu vou sugerir aqui no chat que ela reinicie lá, sai e entre de novo. Ah, tá, a internet dela. Bem, então vamos voltar, depois ela vê depois a gravação. Vai lá, Ana, pode voltar. Esta arma que trago comigo foi feita pelo próprio Hefesto. É uma clava da qual ninguém escapa. Você verá o que é levar um golpe na cabeça. Então, com uma força imensurável, ergueu a clava. Teseu, no entanto, era agilíssimo e saltou com presteza sobre o meliante, tomou-lhe a arma e lhe desferiu tamanho golpe que o bandido caiu morto no chão. Assim, da clava de que ninguém escapava, Perífetes não escapou. Enquanto isso, Teseu, satisfeito com sua primeira proeza e tendo se apoderado da clava, seguiu o caminho. Perto do istmo, o caminho passava por entre pinheiros. Ali o herói se deparou com outro malfeitor, Cines, que era conhecido como verga-pinhos, ou seja, que dobra o tronco dos pinheiros. Este também tinha por ocupação assassinar os transeuntes, e de uma maneira abominável. Com sua força descomunal, envergava 2 pinheiros até o chão. Depois atacava cada um dos pés de sua infeliz vítima, num dos troncos envergados. Feito isso, soltava as árvores que, lançando-se para o alto, credo, rasgavam ao meio o desafortunado passante. Cines tentou fazer o mesmo com Teseu, dobrando um pinheiro. Disse: Veja como sou forte. Você tem força para segurá-lo? Perguntou, desafiando a inequívoca robustez do jovem. Tenho, disse Teseu, segurando a árvore. Agora vou dobrar outro, disse Cines, e envergou mais um pinheiro. Teseu percebeu qual seria o seu destino se não agisse imediatamente. Assim,
Agarrou com seus fortes braços o bandido, tomou dele umas cordas que trazia à cintura e o amarrou pelos pés nos 2 pinheiros. Largou as árvores e Cínios foi punido com a mesma morte hedionda que infligira a tantos caminhantes inocentes. Retomado o caminho para Atenas, Teseu passou por Crômion, um povoado cujo nome se devia ao intenso cultivo local de cebola. Aí depois você fala que Crômion tem a ver com cebola. A aldeia encontrava-se num estado de verdadeiro desespero. Um terrível javali, disseram-me, está arruinando o lugar. Escava toda a planície com o focinho e não há meio de alguma coisa germinar em nossos campos. Morreremos de fome, nós e as crianças, pois não se trata de um javali como os outros. É uma fera horrenda, nascida de Tífon e Equidna. Quem tenta enfrentá-lo, morre. Eu o matarei, disse Teseu. Antes mesmo de concluir sua fala, desapareceu no meio da larga planície a caça do monstro. Ninguém acreditava que o jovem rapaz desse cabo de um javali como aquele. No dia seguinte, ao verem Teseu voltando, não conseguiram perceber o que carregava às costas. Ficaram todos sem fala quando o herói lançou diante deles o enorme javali morto. Cheios de gratidão, não sabiam como agradecer. Como Teseu tinha pressa em se desvencilhar daquela multidão que o rodeava, sem mais demora despediu-se e rumou para Atenas. Caminhando um pouco mais, chegou a um conhecido desfiladeiro. Nesse lugar havia uma trilha estreita, escavada na pedra, entre o mar e as rochas enormes e escarpadas. Hoje não existe mais essa trilha. Os automóveis podem correr com segurança e em qualquer velocidade, mas naquele tempo a travessia era tão perigosa que muitos preferiam subir e descer a montanha a tomar aquele caminho. O menor passo em falso era o suficiente para precipitar o viajante ao mar. Essa passagem chamava-se Rochas Cirônicas, porque não bastasse ser tão perigosa, lá vivia Ciron, um ardiloso malfeitor. Matava da maneira mais estranha e perversa quem quer que ousasse viajar aquelas cercanias. Obrigava todo transeunte que encontrava a lavar-lhe os pés e o fazia sentar na extremidade da rocha, de costas para o mar. Mal o estrangeiro terminava a tarefa humilhante, Ciron, em vez de agradecer, dava-lhe um pontapé, lançando-o no precipício, onde uma enorme tartaruga tudo devorava com avidez. Queria fazer o mesmo com Teseu, para quem disse rudemente: se quer passar, é preciso que me lave os pés. Pois então os lavarei, respondeu Teseu, mas saiba que você se dará mal dessa vez. Já veremos quem é que se dará mal, replicou Ciro. Então ele esticou a perna para o estrangeiro, que por ser jovem não lhe causara grande impressão. Veremos sim, disse também Teseu. Com força impressionante, apanhou de repente a perna de Ciro e o atirou rochedo abaixo. O vilão despencou ao mar e a tartaruga, que estava à espreita, logo o devorou. O odioso bandido pagou por seus crimes com a mesma sorte que reservava às suas vítimas inocentes. Satisfeito, Teseu deixou para trás as rochas cirônicas. Quando chegou perto de Eleusis, teve de enfrentar um outro grande perigo. Deveria enfrentar Cércion, um lutador invencível e aterrador. Quem cruzava o seu caminho era forçado a combatê-lo até a morte. Ao ver Teseu, achou-o miúdo e disse para provocá-lo: mas será que não há um homem digno de mim? Já estou farto de matar fedelhos e adoentados. E quem disse que você é um homem digno? Desde quando existem vilões dignos? Disse Teseu, bem zangado. O rapazinho é insolente, disse Cércio, provocador.
Se você quer assim, sou insolente, mas também poderia me chamar de malcriado. Isso se tivesse a chance. Dizendo isso, lançou-se sobre ele, agarrando-o pelos pés. Sacudiu-o no ar e bateu contra o solo tão fortemente que o matou de primeira. Após mais essa proeza, Teseu passou o monte Egálio e então desceu para Atenas. Em Corrídalos, porém, Procrusto, um outro vilão caprichoso, estava à procura de vítimas. Logo viu Teseu e o fez parar. O jovem herói notou ao lado uma cama suja de sangue. Deite-se aí, disse Procrusto. Mas Teseu, dando conta do que poderia acontecer, reconheceu o famoso leito Procrústio, como era chamado. Procrusto estendia ali suas vítimas e, depois de amarrá-las, dava-lhes um fim tétrico. Os que eram pequenos, ele esticava para que os corpos ficassem do tamanho da cama. Quanto aos maiores, cortava-lhes com um serrote o que sobrava além da cama. Deite-se para descansar, insistiu Procrusto. Teseu não perdeu tempo. Agarrou-o, ergueu com seus braços fortes e o atirou sobre a cama. Sendo Procrusto como um gigante, sobraram-lhe muitas partes fora da cama. Então o herói o picotou do mesmo modo como assassinava os transeuntes inocentes. Esse foi o último feito de Teseu no caminho para Atenas. Já se podia ver a cidade com sua acrópole e o templo da deusa Atena no ponto mais alto. Agora ele caminhava sobre a via sagrada, perto da ponte do rio Cefiso. Às margens do rio havia algumas casinhas. Nelas moravam os fitálidas, homens bondosos e trabalhadores cujo bisavô era Fítalo. Diziam, o homem mais hospitaleiro que já viveu neste mundo, tendo hospedado até mesmo a deusa Deméter, quando esta, desesperada, procurava sua filha Perséfone. Os descendentes de Fítalo, os fitálidas, tinham a hospitalidade no sangue. Não permitiriam que um caminhante passasse pelo Cefiso sem convidá-lo a descansar e desfrutar da cortesia local. Desse modo, acolheram Teseu. Quando estavam sentados à mesa, e Teseu lhes disse que partiriam, um deles perguntou: de onde você vem, valente rapaz? De Trezena, respondeu Teseu com simplicidade. Todos se entreolharam. Mas o caminho é cheio de malfeitores, disse um. Era, não é mais, afirmou Teseu, orgulhoso. Como assim? Perguntou um outro. Vou lhes contar, disse Teseu, sentando-se para narrar tudo o que ocorrera. Boquiabertos, os fitálidas escutavam as admiráveis peripécias. Quando Teseu terminou sua história, alguém perguntou: quer dizer que agora o caminho para o Peloponeso está livre? Livre, disse Teseu. Todos ficaram deveras agradecidos e admirados com o jovem intrépido e valoroso. Em seguida, ofereceram-se para purificar Teseu dos assassinatos e o fizeram com todas as formalidades necessárias ao ritual da purificação. Primeiro banharam o herói no Cefiso e, em seguida, ofereceram um sacrifício a Zeus gracioso e aos outros deuses. Assim, todos os assassinatos lhe foram perdoados. E isso era preciso, pois sempre havia algum bandido protegido por algum deus que poderia exigir vingança. Ok. É uma pena que ela não conseguiu resolver o problema do celular dela. Ela disse que acha que o problema é no celular. Bem, vamos fazer então aqui alguns comentários, né, algumas observações. Né? Primeiro, só para situar aí, né, só para organizar na cabeça de vocês, eu vou listar aqui todos os assassinos, né, que ele deu cabo. Né? Então, o primeiro foi Epidauro. Ele enfrentou o
Perífetes ou Perifetes, né? Sempre tem essas variações na grafia dos nomes, tá, gente? Porque por que acontece isso, né? Além de você ter, às vezes, translineações diversas de um mesmo vocábulo do grego, muitas vezes os textos não chegam por intermédio de outro idioma. Vem pelo espanhol, vem pelo francês, vem pelo inglês, né? Aí, em cada uma dessas grafias, a gente, o tradutor, né? Ele faz a adaptação, e aí por isso que a gente tem essas enormes variações, né? Um dos textos que eu li Perífetes, né? Com acento no i. Bem, mas vamos lá, né? Então, primeiro ele matou o Perífetes, que era aquele que assassinava as pessoas com uma clava, né? É o filho de Hefesto. Depois ele matou Cines, que é aquele que usava os pinheiros para esquartejar os passantes, né? Que deixou Ana Maria completamente atônita aí durante a leitura. Depois em Cromion, Ana Maria, eu não me lembro bem não, mas eu acho que deve ser da mesma família lá, da palavra de cebola, né? No grego, eu não me lembro, precisaria pesquisar para responder a sua pergunta, mas eu imagino que seja isso, deve ser cebola. Em Crome, então, ele matou o javali, e aí lembra que o javali, ele lá no texto fala que ele é filho de Tifon, aí lembra do Tifon, né? Tifeu, aquele monstro com quem Zeus lutou, né? E a Equidna, né? Que é uma besta também mitológica, que é metade mulher, metade serpente, né? Depois ele matou o Ciron, que é aquele que obrigava os passantes a lavarem seus pés, e depois empurrava os passantes, né, para serem devorados por uma tartaruga gigante. Depois, em Eleusis, ele matou o Cercion, que obrigava os passantes a lutarem com ele até a morte, né? Em Corídalos, ele matou o Procrusto, né? Procrusto, do leito procrústeo, né? Que é a ideia de que ele media as pessoas segundo o seu leito, né? Se a pessoa fosse menor, ele esticava a pessoa para ela ficar do tamanho do leito. Se ela fosse maior, ele cortava os pedaços que sobravam, né? Como nós veremos, né? Essa figura, né? Ela é interpretada assim, simbolicamente como a pressão do grupo para que você se adeque, né? É a pressão, digamos, para você lembra um pouco aqui essa figura, né? Aquele primeiro conto que nós lemos, né? Do rei, a roupa nova do imperador, né? Que as pessoas têm medo de se opor a que o grupo, né? A média, né? As opiniões médias, né? Então seria mais ou menos essa ideia aqui, né? Do Procrústio, né? Ele seria essa figura que representa a pressão para que você né, se adapte ali, né? Não seja nem menor nem maior do que um certo critério arbitrário, né? Em Céfiso, aí ele foi recebido, então, pelos moradores, e lá ele foi purificado, porque, veja, para um grego antigo, quando não existia uma distinção, assim, não existia essa graduação que nós fazemos hoje, né? Então existe, por exemplo, o assassinato, mas tem um assassinato que é doloso, que é culposo, tem um assassinato que é em legítima defesa, né? Não existia isso, assim, na concepção deles de justiça ainda. A questão era, você matou alguém. Mesmo que você tenha matado em legítima defesa, você ainda carrega o sangue daquela pessoa. Você carrega ainda. Então você precisa ser purificado, né? É claro que esse processo de purificação, né, nesses casos, ele já indica que, né, havia sim já uma distinção, né, mas essa distinção não era muito clara, né? A questão de primeiro, você cometer um crime, você precisa pagar por esse crime. Não importa se esse crime foi feito em legítima defesa, né, ou foi contra um criminoso, né? Então, é isso. Antes da gente avançar aqui, depois eu quero ler um outro fragmento, queria fazer então algumas observações aqui em relação a essa primeira parte da história de Teseu, né? Então, note, como eu falei, né, Teseu, ele é considerado assim um grande herói aí da Ática, né? E é considerado o fundador mítico da democracia, nós veremos, e há uma relação entre esta ascensão de Teseu aqui no caminho para Atenas com a própria digamos assim, ideia da constituição da democracia. Note aqui a pergunta que um dos moradores lá dessa última cidade na cidade em que ele foi purificado, é assim: então quer dizer que o caminho até o Peloponeso está livre? Então o que Teseu fez, na verdade, nesse percurso, né?
ele libertou, de alguma forma, uma via que permitia a comunicação entre povos. Né? De alguma forma, ele é aquele herói que tem, cujos seus feitos, eles têm uma dimensão social, uma dimensão comunitária. Né? O benefício dos seus feitos não se limitam a ele mesmo. Não é só ele que colhe esses benefícios, né? E isso é importante, né? Óbvio, uma figura como ele, que é também uma figura política. E a gente verá que isso se reforça depois em outros episódios do mito, né? Aí tem uma coisa interessante. Veja, o que acontece aqui, nesse primeiro momento, é o que os estudiosos tendem a ver, a compreender, né, como o rito de iniciação, uma espécie de rito de passagem de Teseu. Né? Vocês sabem que em muitas sociedades nós temos esses ritos de passagem. Né? O que são os ritos de passagem? Ritos de passagem são certos ritos que tomam lugar em um certo momento da vida em que existe uma transição. Então, por exemplo, é muito comum que esses mitos ocorram na transição da idade, da juventude para a idade adulta. Então, por exemplo, em um dos mitos que eu vi aqui no livro do Campbell, né, eu não me lembro onde era, lá na África, mas era uma comunidade, né, em que o rito de passagem era a circuncisão, né, que é aquele procedimento em que você corta o prepúcio do pênis, né, do homem. Então, esse rito, ele era feito na passagem para a idade adulta, né, ali por volta dos 16, 17 anos. Né? O que acontecia? Nesse momento, o rito ele estava da seguinte forma, né? Como se fosse o pajé da tribo, né? Ele informava, né, o sujeito que passa pelo rito, que ele estava sentindo o cheiro do prepúcio. Né? Só que, na verdade, ele não sentia cheiro, isso, na verdade, era só a senha. Então, o sujeito já sabia que ele ia passar pelo processo, né? Pelo rito. Né? E o rito é um rito doloroso. Né? Então, o que acontecia? O sujeito ele começava a correr para procurar a proteção das mulheres. Ele não poderia procurar a proteção dos homens porque ele sabia que todos os homens estavam organizados para fazê-lo passar pelo rito. Mas tudo isso era parte do rito, entendeu? Já era o rito, né? Mas assim, então, ele faz o anúncio, aí o sujeito fica apavorado, busca a proteção das mulheres, né? As mulheres lamentam o que vai ocorrer, mas também não se opõem, e depois ele passa pelo rito, né? E aí, então, uma vez que ele passa por esse rito, ele é agora adulto. Então, note, o que acontece aqui, do ponto de vista mitológico, é isso, é um rito de passagem. Né? Esse rito de passagem, ele está na forma de uma jornada, de uma forma de uma aventura. Notem uma coisa, a etapa inicial do rito, ela ocorre quando Teseu precisa levantar a pedra, então, em primeiro lugar, provar a sua força. Assim, provar, né, que ele é um herói, né, que ele tem E aqui é importante, né? O rito de passagem dele não é um rito de passagem que vai, assim, simplesmente da juventude para a idade adulta. É mais do que isso. É isso, mas é mais. É também o rito de passagem que assegura que ele está transitando do mundo dos mortais para o mundo dos heróis, que ele está nesse processo de ascensão. Então, a primeira coisa é levantar a pedra, para mostrar que você não é um homem comum. Então, o primeiro gesto é esse. Quando ele levanta a pedra, ele encontra lá, então, par de sandálias e espada. Note, é lindo, né? Se bem notar. Por que um par de sandálias e uma espada? Porque o rito dele se concretiza em uma jornada para a qual você precisa caminhar, então as sandálias são para isso, né? Mas é uma jornada na qual você enfrentará batalhas, você precisará lutar com inimigos. Para isso, a espada. Né? Veja que até, note que você pode falar assim, professor, mas ele não usou a espada, não usou a espada em nenhum dos enfrentamentos que ele teve, pelo menos não se narra, né, em nenhum deles. Né? Sim, mas é simbólico, né? Quer dizer, a sandália para você fazer a sua jornada e a espada, né, é o símbolo da batalha, da luta, da guerra. Pode falar, Rafael.
É interessante essa passagem também, Alex, em que ele levanta aí essa pedra, essa rocha, para encontrar a espada e o par ali de sandálias que vão servir para essa jornada, porque também é um rito de confirmação da sua natureza. Então, esse rito de confirmação também o liga ao seu destino. E o destino dele está ali enraizado em Atenas, por conta desse encontro que vai acontecer logo em seguida, em relação ao seu pai, que é quase que um pai adotivo, não é um pai genético, por assim dizer, porque a gênese dele está muito associada a uma entidade divina. Então, ele é um herói humano, mas que tem esse gene divino. Um outro comentário que eu gostaria de fazer, fugindo um pouquinho dessa jornada do herói, Alex, é que quando eu cheguei nesse termo final, em que ele passa por essa purificação, me veio uma ideia. Porque diz que agora o caminho entre o Peloponeso e Atenas estava livre. Livre de todos esses facínoras, de todos esses monstros que estavam ali aterrorizando aquelas localidades. Então, eu fiz uma ligação de uma leitura assim um pouco mais histórica e política. Porque as guerras do Peloponeso, que aconteceram ali por volta do século IV antes de Cristo, e aí também levanta, né, uma possibilidade em que referências, em que versão dessa história esse autor está se pautando para recontá-la ou recriá-la, ou com quais intenções esse mito também é utilizado. Porque a localidade onde ele residia, que era Trezena, fazia parte ali de uma circunscrição política de Esparta. E ele está indo para Atenas, o extremo oposto. Ou seja, esses dois adversários, esses dois polos políticos daquela região. E ele passa justamente por Esparta, liberando esse caminho e criando essa relação quase que permanente com Atenas. Então, essa leitura do mito me faz também olhar um pouco para essa questão histórica, que depois eu fui verificar. A Guerra do Peloponeso foi muito bem contada pelo historiador grego Tucídides. E ele diz que tem um conceito dele que é bastante conhecido, que é conhecido como a armadilha de Tucídides. O que seria isso? A ascensão de uma nova potência gera o quê? Um desconforto político para aquela potência que está ali soberana, por exemplo. Esparta ascende e Atenas fica temerosa. Então, nós poderíamos usar também parte desse conceito, ou dessa leitura de Tucídides, para esse propósito, que seria da ascensão de um novo herói, ou de um novo soberano, de alguém que vai provocar aí um certo distúrbio na ordem das coisas estabelecidas. Fechei meu comentário. Não, certo, eu acho que o que você levantou aí é interessante, essa conexão com a história, né? E é inequívoco, eu acho que digamos, esse mito, né? Ele tem um conteúdo político e histórico, né? Como eu falei, né? Ele é considerado, por exemplo, o pai da democracia, o pai mítico da democracia, né? Valeria aí a gente, digamos, fazer essas considerações que você fez em relação à Guerra do Peloponeso, mas me parece que o embate político que aparece de forma mais forte no mito de Platão é o embate entre Creta, né, que era uma potência em decadência, né, e o restante da Grécia ali, né, eu acho que, eu não saberia dizer como é que tá o Peloponeso, mas Atenas ali, né, o que parece, a gente vai ver isso aqui depois, né, é que havia, digamos, se a gente fosse tentar pegar aqui um momento histórico que está sendo de alguma forma evocado aqui, poderia ser esse momento, né, de ascensão de Atenas, né, e do descenso de Creta. Né, e isso vai ficar mais claro depois que a gente falar sobre a aventura dele contra o Minotauro, né. Mas eu acho que sim, vale também assim, algumas considerações a respeito
da rixa que vai se formar, mas eu imagino que tempos depois, né, entre o Peloponeso, né, Esparta, né, representando, digamos ali, a grande força do Peloponeso, e Atena representando a grande força da Ática, né, dessas regiões aí, como você falou. Mas interessante. Bem, voltando agora ao comentário da narrativa, né, eu queria observar que Teseu, ele é uma espécie de herói itinerante, né, a gente vê a seu rito de iniciação passa por essa itinerância, mas você nota que todo o seu mito, né, ele está sempre viajando para os locais, né? Há muito pouco do que... Ele realizou grandes obras em Atena, né? Mas as suas aventuras são sempre em outro lugar. Então, depois vai ter lá a guerra contra as Amazonas, né? Depois ele vai fazer uma viagem ao Hades, né? Tem essa viagem. Então, note que quando ele vai a Creta, né? Também para enfrentar o Minotauro, né? Então ele é uma espécie de herói itinerante, né? E além disso, assim como o Ivan lá do Pássaro de Fogo, não sei se vocês se lembram, né? Que também não deixa de ser uma espécie de herói itinerante, mas que isso é importante, um herói ativo, né? Lembra que a gente falou lá que há dois tipos de heróis, né? O herói reativo e o herói ativo, né? O herói reativo é aquele que reage a alguma coisa, né? Ele não busca a sua aventura, a aventura chega até ele, né? E aí ele reage a essa aventura, a esse desafio, digamos assim, não propriamente uma aventura, né? E aí ele reage à altura e por isso ele é herói. Por exemplo, é o caso de Antígona, né? Antígona não vai atrás do seu dilema. O dilema chega até ela. E ela é uma heroína porque ela reage de forma grandiosa àquele dilema, né? Mas a gente tem essa categoria dos heróis ativos, né? Que são aqueles que vão atrás da sua aventura, né? Que buscam, né? Os heróis buscadores. Na verdade, o termo mais correto é esse, né? O termo que eu estou lembrando aqui são heróis buscadores, né? São aqueles que vão em busca de alguma coisa, né? É o caso aqui, né? Outra coisa interessante também é que, veja, Teseu se tornará, já vou dar um spoiler aqui, né? Ele vai se tornar rei de Atenas, né? Só que antes disso, então, ele precisa enfrentar esses perigos do caminho que conduz à sua cidade, né? Então, de certo modo, o governo dele, né, é precedido por esses feitos que eliminam as ameaças e os perigos, né, que preparam o terreno para um reinado justo e seguro, né? Então, em certa medida, essa parte do mito de Teseu, né, ela evoca, se vocês bem pensarem, né, a ascensão de Zeus. Ela repete como que é a ascensão de Zeus. Zeus até chegar, lá lembra na Teogonia, até Zeus chegar ao seu reinado, né, na sua soberania, ele precisou enfrentar os titãs, ele precisou enfrentar Tifão, né? Então, esses assassinos do caminho aí são para Teseu mais ou menos o que os titãs e Tifeu, né, foi para o Zeus, né? Então é como se repetisse, né, de uma certa forma. Exatamente, seria a teseunomaquia, seria a batalha, né, de Teseu, né? Outra coisa interessante que eu também acho que valeria observar é que nesse trajeto aí que ele faz, né, Teseu ele sempre mata o seu adversário, à exceção do esqueci do javali, né? Porque aí acho que não tinha como. Mas vocês notam que ele sempre mata o seu adversário usando a mesma técnica que o criminoso usa para matar os viajantes. Então, se, por exemplo, Perífetes usa uma clava, então ele vai ser assassinado com uma clava, não é? Se Cines usa pinheiro, então ele é assassinado da mesma forma, né? Se o Ciron obriga joga as pessoas para a tartaruga ser devorada, ele faz a mesma coisa, né? Ele vai como que assimilando, né, um savoir-faire, né, um saber fazer, né? Mas além disso, eu acho que essa ideia da correspondência entre o crime e a pena, ela é muito própria da concepção de justiça divina. Por exemplo, lá na Divina Comédia de Dante, né? Dante, quando ele encontra os criminosos, ele sempre encontra os criminosos
cumprindo uma pena que corresponde aos seus crimes. A mesma coisa acontece em vários episódios da mitologia grega. Por exemplo, Tântalo, Sísifo, né? As suas penas correspondem aos crimes que eles cometeram. Tântalo, por exemplo, né? Que se nega a ofertar, a dar um repasto digno aos deuses, né? Ele é punido. Peraí, agora eu fiquei na dúvida se é Tântalo ou se é Sísifo. Bem, não interessa, não da figura, né? Mas ele é punido, então, ele é lançado num lugar onde ele tem sempre ao alcance da mão dele uma árvore frutífera, né, e água limpa, né, num riacho. Só que toda vez que ele se abaixa para pegar água, a água desce e ele nunca consegue beber. Toda vez que ele estende a sua mão, o galho da árvore se afasta. Então ele, né, passa todo esse tempo, né, sempre assim. E há essa correspondência entre o que ele cometeu e a pena. Então, isso evoca a ideia de justiça divina. Então, num certo sentido, Teseu ali, ele encarna essa justiça divina. Né? É como se a jornada dele fosse, além, digamos, do seu rito de iniciação, né, da sua própria jornada, é também um instrumento dos deuses. Né? Os seus atos são como que um rito de passagem para si próprio, né, e a libertação para a comunidade, operada, né, digamos assim, por meio de uma espécie de justiça divina. Né? Exatamente. Né? O Rafael lembra aqui da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? É importante a gente observar que, embora hoje, para a gente, essa lei possa parecer bárbara, ela é, na verdade, uma etapa civilizadora da humanidade, não tem a menor dúvida. Porque, veja, o que é as leis de Talião e esse princípio, ele era instituído para, entre outras coisas, dar fim a um ciclo de violência que se colocava em curso, né, toda vez que havia um assassinato. A gente conversou um pouco sobre isso em um dos episódios, não me lembro qual, né, em que nós falamos sobre essa tradição que havia na Grécia, né, da vingança, né? Então, assim, você era obrigado a vingar a morte de um parente, né? Só que aí você matava lá o parente da outra pessoa, cometeu o crime, e aí essa pessoa também ficava obrigada a matar alguém da sua família. Então isso entrava num ciclo de violência que muitas vezes duas famílias se destruíam mutuamente. Né? A lei de Talião, ela dá fim a isso, ó, não é mais assim, né? É olho por olho por dentro. Então, se ele matou um, você tem direito de matar o outro e acabou aqui. Então, note que ela é um avanço civilizatório, por absurdo que possa parecer para a gente hoje, né? Bem, vou fazer o seguinte agora. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Rafael, quer comentar mais alguma coisa aí antes da gente avançar? Se não, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler agora aqui. Eu vou passar então para a Ana fazer a leitura de mais um fragmento, só que agora de um outro texto, do Ovídio. Mas espera aí, Alex. Esse aqui, ó, sempre havia algum bandido protegido por algum deus. Tipo, qual deus que ia proteger um bandido? Isso aí é muitos. Veja. Oi? O que mais tinha? Mais tinha. Lembre, por exemplo, Perífetes era filho de Hefesto, entendeu? Note, isso pode parecer estranho para a gente hoje, mas a gente tem que tentar fazer uma operação mental que é difícil. Porque os deuses não eram, né? Porque é Deus que é bom, né? Isso. Veja, para ser muito, assim, muito honesto, uma leitura atenta da mitologia e dos textos mitológicos, né, vai nos revelar que o princípio de soberania dos deuses, assim, tá melhor assim, né? Entre os princípios de soberania dos deuses, o primeiro de todos era a força, não era a bondade, entendeu? Tanto é que, por exemplo, na Ilíada, isso é muito perceptível, toda hora que, aliás, na Ilíada e na Teogonia também, em outros textos, né? Toda vez que a posição de Zeus é justificada, por que Zeus ocupa a posição primeira entre os deuses? É pela força. É pela sua força. Por
Por exemplo, em vários momentos, né, quando Zeus é desafiado, né, ele não invoca nenhum tipo de princípio de justiça. Ele diz assim, olha, se você me desafiar, eu vou te castigar. Ele faz isso com Hera, por exemplo. Hera é a esposa dele, né? E ele não só, quando eu digo faz, não só ameaça, como ele fez. Em um dos episódios, ele deixa Hera pendurada entre o céu e a terra, amarrada assim, né, pelas mãos, com uma bigorna imensa amarrada nas pernas. Entendeu? Então, veja, para essa concepção aí, religiosa e mitológica, né, não era os deuses não eram assim bondosos, como nós imaginamos hoje, quer dizer, eles não eram, eu até falei sobre isso, né? Eles não eram expressão de perfeição, bondade, coisas do tipo. Eles conservavam relações com os outros deuses e com os mortais, né, de forma muito análoga às relações que nós conservamos com os nossos pares. Então, por exemplo, assim como nós tendemos a proteger os nossos parentes, mesmo quando eles estão errados, mesmo quando eles cometem um crime, por exemplo, os deuses também faziam isso. Então, pouco importa. Porque, assim, o sangue, as relações parentais aí, elas tinham uma espécie de... elas tinham uma prevalência sobre outros critérios. Então, assim, sim, os bandidos, né, tinham lá os seus, né, os deuses que os protegiam. Na história de Hércules, por exemplo, nós veremos isso. Hércules é insistentemente perseguido por Hera, porque Hera tem raiva dele, só por isso. Ele não cometeu nenhum crime. Ele até foi o rebento de uma traição de Zeus, mas note que o problema foi Zeus que foi lá e tomou uma mulher e teve o filho dela, entendeu? A criança, em tese, não tem nenhum, né? Mas ainda assim, ele sofre a vida inteira sendo perseguido por Hera, né, por conta disso. Para entender? Sim. Bem, então eu vou projetar aqui um outro texto. Aí nesse outro texto ele faz uma narração da história de Teseu. Uhum. Se bem que eu estou pensando aqui, eu estou olhando o horário aqui, estou ficando com medo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, não vou fazer isso agora não. Não temas. Tá, então eu vou projetar então, depois a gente vê. Porque a gente precisa ler ainda hoje a parte principal, que é a sua luta contra o Minotauro, né? Então vou... Por que não lê agora o Minotauro? Então, isso que eu estava pensando, a gente avançar. Ah, tá. Sim, vamos. Então vamos fazer isso. Ó, então eu vou... voltando aqui então, vou fazer rapidamente um resumo do que vem depois disso, até chegar ali no momento da sua batalha contra o Minotauro, né? Então, depois que Teseu passa por essa viagem, né, ele chega em Atenas. O que acontece quando ele chega em Atenas, né? A essa época, Egeu, que era o pai e rei, né? O pai dele, né? Pelo menos o pai, assim, achava que era o pai, e o rei de Atenas, ele era casado com Medeia. Não dá para contar a história de Medeia aqui, mas Medeia era uma feiticeira. Medeia, quando ouve a história de Teseu, ela compreende que Teseu era o filho de Egeu. Como ela tinha ela dominava, ela é uma espécie de tirana, né? Ela exercia uma espécie de tirania familiar sobre Egeu, né? E também, em certo sentido, também sobre Atenas, né? Então ela viu em Teseu uma ameaça. Então o que ela faz? Ela convence Egeu a envenenar Teseu. Peraí, Teseu era bastardo? Bastardo. Vamos lá, lembra da história do nascimento? Etra, que é a mãe dele, teve relação na mesma noite com Egeu e com Poseidon. Entendeu? Aí Egeu achou que ela havia engravidado dele, mas na verdade ela engravidou de Poseidon. Entendeu? Então ele acha que Teseu é seu filho. Mas lembre que ele deixou Etra ainda grávida. Então ele nunca viu o filho. Ele não conhece Teseu. Entendeu? Teseu está indo lá para se revelar. Medeia percebe quem é o forasteiro e arma um plano e convence Egeu a assassinar o forasteiro. Porque, dizendo a ele que ele era uma ameaça. Né?
Egeu, que é aquela, né, estava sob o domínio ali de Medeia, né, envenena, então, uma taça de vinho. E serve essa taça de vinho para Teseu, né? Isso num jantar. Ele prepara um jantar, chama o forasteiro, né? E faz essa armadilha. Só que na hora antes de beber a taça de vinho, né, Teseu, para cortar a carne, puxa a espada. E ele pegou lá na pedra, debaixo da pedra. E nessa hora, Egeu reconhece Teseu como seu filho e derruba o copo com o veneno. Essa é uma das versões da história do reconhecimento, né? Há outras versões. Uma, por exemplo, diz que, na verdade, Medeia mandou ele matar o touro, né? Um touro que havia sido trazido por Hércules de Creta, né? O touro de Maratona, e Teseu, então, mata o touro. Ela mandou matar porque ela achava que ele não ia conseguir, né? Mas ele consegue matar o touro, e na hora que ele vai oferecer esse touro em sacrifício a Zeus, ele puxa da espada, e nesse momento do sacrifício, Egeu reconhece. Então tem essas duas variantes, né? Aqui nesse texto aqui, ele narra a primeira variante, aquela do jantar, né? Bem, aí depois disso, Teseu assume, digamos, o seu posto ali de príncipe, Medeia é expulsa de Atenas, né? E ele começa a viver ali com o seu pai, né? Há uma guerra contra os Palântidas, que Palas é irmão de Egeu, e ele tinha 50 filhos, né? E como Teseu... exatamente. Vê que assim, né? Egeu nunca teve filho, né? O irmão dele teve 50, então assim, né? Pensar. Na hora de distribuir os dons lá, os deuses erraram a mão, né? E o que acontece? Como Egeu não tinha filho, e eles não sabiam, né, de Teseu, né? Quando Egeu morresse, Palas esperava que um dos filhos deles assumisse o poder em Atenas, né? Então, quando eles souberam de Teseu, então eles falaram assim, não vamos deixar, armaram uma emboscada para tentar matar Teseu, né? Quer dizer, uma emboscada não, na verdade fizeram uma guerra contra Atenas. Só que Teseu comanda os exércitos e vence, né, os Palântidas, né, os filhos de Palas, né? Depois dessa grande vitória, ele começa a perceber que a cidade está meio triste, né? E aí ele descobre o seguinte, né? Os anos antes, os atenienses haviam entrado em um conflito com Creta, né? E em um dado momento, né, a situação estava assim, bem feia para o lado dos atenienses. Eles consultaram o oráculo, e o oráculo disse para ele, vocês precisam se render e fazer a vontade de Minos. Minos era o rei de Creta. Então, eles fazem isso. E qual era a vontade de Minos? Minos impõe a Atenas que ofereça a Creta um sacrifício, ofereça 7 jovens homens e 7 jovens mulheres, né, 7 donzelas e 7 mancebos, para serem sacrificados em Creta. Aí as versões variam, né? Algumas versões isso ocorria de ano em ano, algumas versões dizem que era de 3 em 3 anos, e outras versões eram de 9 em 9 anos. Mas, bem, isso não é pouco importante, né? A questão é a seguinte, então, periodicamente, os atenienses pensavam escolher entre os seus filhos, né, 14, né, 7 homens, 7 mulheres, para que eles fossem sacrificados em Creta. E como é que se dava esse sacrifício? Esses jovens eram colocados dentro de um labirinto, e dentro desse labirinto havia um monstro que era um minotauro. E aí, o Minotauro era filho de... Eu não vou contar, não, essa aí? Não, porque a história é meio longa. Na verdade, essa história não aparece aí, mas só aparece ele já indo pro Minotauro, entendeu? Lá vai comentar, né? O Minotauro, ele era filho da esposa de Minos com Poseidon. Como é que ele nasceu? Minos, rei de Creta, só que antes dele ser rei, ele entrou em disputa com seus irmãos. Então ele pediu um sinal para os deuses, né, para provar que ele é que merecia o reino. E pediu então para Poseidon que o desse um touro. E aí saiu um touro branco enorme do mar. E ele fez esse pedido e fez um acordo, né, com Deus. Você me dá o touro para provar que eu sou escolhido e depois eu sacrifico o touro. Só que o touro era tão bonito
tão forte, que ele não teve coragem de sacrificar, então ele não cumpriu a parte dele no trato. Bem, tudo bem, o que aconteceu? Então, para se vingar, Poseidon pediu a ajuda de Afrodite. Afrodite fez com que Pasífae, que era a esposa de Minos, se apaixonasse pelo touro perdidamente. E ela se apaixonou pelo touro perdidamente, e não sabendo o que fazer, ela procurou Dédalo. Dédalo, a gente vai falar sobre ele também no futuro, mas era um grande inventor, né? Foi inclusive quem construiu o labirinto depois, né? Dédalo construiu então uma vaca, né, de, não sei, acho que madeira, né? Muito parecida com uma vaca de verdade. Pasífae entrou dentro da vaca, e aí o touro, né, foi manter relações com a vaca, né, de madeira, né? Quando na verdade mantinha relações com Pasífae. E aí, desta relação, nasceu o Minotauro, que era uma besta que tinha o corpo de homem e a cabeça de touro, cabeça de um touro. Minos ficou muito irritado com isso, obviamente, achou aquilo uma aberração, mandou Dédalo produzir um labirinto de onde não se podia sair e prendeu lá dentro o Minotauro. E aí, então, de tempos em tempos, ele recebia esses 14 jovens de Atenas e colocava dentro desse labirinto para que eles fossem devorados. Teseu, quando soube disso, se ofereceu para ir. Era a terceira vez que Atenas estava enviando essa comitiva de jovens. Ele se ofereceu, então. E aí, com muito pesar, Egeu deixou que ele fosse. Aí a gente vai ver agora o que aconteceu nessa grande aventura dele, a principal aventura da sua saga, que é o enfrentamento do Minotauro. Deixa eu... Pode ir, Maria. Contra o Minotauro. Em Creta, encontraram Minos no porto a esperar por eles. Os jovens desembarcaram e Minos olhava-os um por um, atentamente. Teseu ficou inquieto por causa dos 2 valorosos rapazes vestidos de mulher, mas eles estavam tão perfeitamente disfarçados que Minos não percebeu nada. Deixa eu explicar essa parte aí, rapidinho. Esses dois, né? Porque aí o Teseu, quando ele foi fazer essa viagem, né? Ele levou 2 valentes guerreiros, né? Para aumentar, digamos ali, o número de homens que ia, né? Só que o que ele fez? Ele travestiu esses homens de mulher. Para usar a linguagem técnica, ele montou esses guerreiros, né? Então esses guerreiros eles foram disfarçados entre as mulheres. Então no lugar de 7 homens e 7 mulheres foram na verdade 9 homens, né, e 5 mulheres. Então é por isso. Ele Minos, né? Estava observando, né? Mas não conseguiu notar, né? Que os guerreiros estavam montados. Pode continuar. Seus olhos, contudo, pousaram sobre uma moça lindíssima, Eribeia. Como Minos não era de se importar com os outros, fazendo o que lhe vinha à cabeça, estendeu a mão e começou a importuná-la. Imediatamente, Teseu se apresentou, corajoso. Viemos aqui para morrer, não para sermos desonrados. Quem é você que ousa me fazer advertências? Gritou Minos. Está se esquecendo de que sou rei da poderosa Creta? E se isso não bastar, fique sabendo que sou filho de Zeus. Em seguida, olhou o céu, estendeu os braços para o alto e gritou: Zeus, meu pai, por favor, mostre quem sou. Um raio brilhou no céu sem nuvens, sinal de que Zeus reconhecia seu filho. Teseu ficou surpreso, mas nem assim perdeu a coragem. Se isso tem tanta importância, devo dizer-lhe que também sou filho de um deus, o deus que governa os mares. Sou filho de Poseidon. Minos não acreditou em suas palavras. Se você é filho de Poseidon, então poderá me trazer isto aqui de volta. E tirando seu anel, lançou-o com força bem longe, no meio do mar. Teseu, dando um mergulho, desapareceu nas águas profundas. Passou-se um bom tempo sem que ele reaparecesse. Todos diziam que teriam se afogado, e Minos acrescentou: que pena, o Minotauro comerá um a menos. Mas Ariadne,
A filha de Minos, que também estava entre os presentes, encobriu o rosto e secretamente enxugou suas lágrimas. Prestara atenção em Teseu desde o primeiro momento, e sua ousadia a havia comovido. De imediato, um forte amor se aninhou dentro dela, quando uma flecha de Eros, o filho alado da deusa Afrodite, trespassou-lhe o coração. Bonito, né? Por isso sofria. Essa parte é a seguinte, Exato, amor à primeira vista. Quando Teseu vai sair, ele recebe a instrução de que ele deveria oferecer um sacrifício a Afrodite. Né? E aí ele fica até meio confuso, mas, pô, eu vou enfrentar uma besta, e aí como é que a Afrodite vai me ajudar nisso? É assim que ela ajuda, a gente vai ver. Pode continuar. Teseu, entretanto, não estava perdido. Assim que mergulhou na água, golfinhos o acompanharam e o conduziram sem demora até o palácio do deus do mar, Poseidon, o abalador da terra, irmão de Zeus e nada inferior em força ao deus portador dos raios. Aqui rapidinho, isso é um comentário, digamos, de um mitógrafo moderno, né? Essa ideia de que ele não é inferior em força, né? Porque se você, por exemplo, lê a Ilíada, você vê que a todo momento fica claro que Zeus é sim superior em força a todos os deuses. O próprio Poseidon, em um dado momento lá, ele está fazendo alguma coisa e aí Zeus manda Íris lá conversar com ele e falar assim, olha, ou você para de... Ele estava ajudando um lado do exército. Ou você para com isso aí, ou então você vai ter que sofrer as consequências da força de Zeus. E ele para na hora. Pode continuar. Em um trono majestoso, semelhante a uma imensa concha, sentava-se o Deus que governa as ondas. Ao seu lado estava a belíssima Anfitrite, esposa do eminente Deus. Perto deles encontravam-se Tríton e muitas outras divindades marinhas. Poseidon recebeu Teseu com afeto, e assim que viu o porquê de ele ter descido ao seu reino aquático, ordenou a Tríton que trouxesse ligeiro o anel. Poseidon é pai da Ariel? Pai da Ariel. Sim, vamos continuar a leitura. Eu lembrei do castelo dela lá no fundo do mar. Tem, tipo, vários castelos no fundo do mar, será? O deus marinho não demorou a voltar, juntamente com uma multidão de nereidas. Uma delas trazia o anel e o entregou a Teseu. Imediatamente, Anfitrite colocou sobre os cabelos de Teseu uma coroa de ouro, e Poseidon, ciente de que o herói não devia se demorar, ordenou a Tríton e as Nereidas que o conduzissem à praia. Teseu saiu do mar no momento em que todos se preparavam para ir embora. De repente, alguém gritou: Teseu! Teseu voltou! Minos não ousava crer em seus próprios olhos. Além de não ter se afogado, Teseu usava uma coroa na cabeça, toda de folhas de ouro. Mas o rei de Creta ficou ainda mais surpreso quando recebeu o anel. Percebera que Teseu não era um mortal comum e teve medo. Por isso disse a seu séquito: esse deve ser o primeiro a ser comido pelo Minotauro. Escutando as palavras do pai, Ariadne ficou mortificada. Tinha pena de todos os rapazes e moças, mas ouvir tais palavras sobre Teseu era como se um punhal lhe atravessasse o coração. Minos ordenou que pusessem todos os jovens em uma prisão e Teseu em separado. Amanhã de manhã, levem-no ao labirinto para que o Minotauro o devore. Quando a inquietação de Ariadne já chegava a seu ápice, ela sussurrou: grande deusa do amor, que foi que lhe fiz para que plantasse em meu coração uma dor como esta? Ariadne pousou a cabeça sobre o ombro de sua irmã, Fedra, ocultando os olhos cheios de lágrimas. A moça lançou-lhe um olhar apreensivo. Por que chora? Não são os primeiros, nem serão os últimos a servir de refeição para o Minotauro. Ariadne puxou a irmã para o laudo. Fedra, ajude-me, se não quiser que eu morra. Precisamos salvar aquele moço.
e apontou Teseu com o olhar. Você é louca, Ariadne. Nosso pai matará nós duas. Não sabe que ele se importa mais com o Minotauro do que conosco? Ajude-me, Fedra. Diga-me o que fazer para salvá-lo. Não acredito que seja possível, Ariadne. Nem o próprio Dédalo poderia encontrar um jeito de salvá-lo. Dédalo, disse Ariadne, sua face se iluminou. Lépida abandonou Fedra e correu para a oficina do grande artífice. Dédalo era o arquiteto ateniense que construiu o labirinto. Mas, além de ser um grande arquiteto e artista, era também sábio e engenhoso como nenhum outro no mundo. Mal viu pela abertura do portão a filha de Minos, gritou: Ariadne, você chegou bem na hora. Quero sua ajuda, meu sábio mestre. E eu a sua. Precisamos salvar os jovens de Atenas e você é a única que pode me auxiliar. Ao ouvir isso, Ariadne chorou de alegria. Foi por isso que eu vim, sussurrou. Então me escute. Junto com os jovens está também Teseu, filho do rei de Atenas. Teseu é um grande herói. Matou saqueadores, bandidos e monstros. Creio que poderá matar também o Minotauro. A grande dificuldade não está nisso, mas em como ele poderá sair do labirinto. Eu o construí, a mando de Minos, mas jamais imaginei que se tornaria a morada de um monstro. O labirinto é uma obra muito estranha. Seus corredores, galerias, escadas, portas e todos os seus espaços foram construídos de tal maneira que é fácil entrar e chegar ao centro, mas é totalmente impossível sair do edifício depois. Meu sábio Dédalo, encontre a solução. Já a tenho. Entretanto, é preciso que alguém se encontre secretamente com Teseu. Não vejo outra pessoa que não você. Tome este novelo. Ache uma maneira de entregá-lo a Teseu sem que a vejam. Diga-lhe que amarre uma das pontas junto à entrada e prossiga desnovelando a lã. Ah, entendi, é perfeito, gritou Ariadne. Sim, enrolando novamente o novelo, ele achará a saída e não se perderá. Quanto ao resto dos jovens, confio em Teseu. Só tenho medo de que, no final, seu pai desconfie de você. Ele seria capaz de matá-la se descobrisse que ajudou os estrangeiros. Eu sei. Por isso fugirei com Teseu. E se ele me quiser como esposa, então nos casaremos. Ó Dédalo, meu sábio. Ó Dédalo, meu sábio mestre, se soubesse o quanto lhe sou grata, e se você soubesse o quanto eu sou grato, sou ateniense, Ariadne, e sofro por Atenas, sofro pelos jovens que são sacrificados, mas também por outra coisa, por viver no estrangeiro. E porque, desejando criar obras para as pessoas, acabo criando palácios para monstros. Se Teseu se salvar, talvez então eu também possa retornar à terra onde nasci. Mas não é hora de ficarmos conversando. Vá depressa fazer o que é preciso. Só uma coisa, pessoal, essa fala dele aí é um gancho para a história dele, tá? A gente vai lembrar disso quando a gente for falar sobre Ícaro, tá? Dédalo é pai de Ícaro, né? Então, esse desejo dele de sair da terra estrangeira e voltar para sua terra, né, vai ser um gancho para a história já que nós leremos no futuro. Pode continuar. Vou correndo agora mesmo. Você me deu asas, meu bom Dédalo. Teseu será salvo e com ele todos os outros jovens. Com o novelo escondido debaixo do braço, Ariadne correu para encontrar Teseu. Sou filha de Minos, disse-lhe. Meu nome é Ariadne, e por mais estranho que lhe possa parecer, não quero que pereça. Preferiria morrer se você morresse. Teseu ficou surpreso. Lembrou-se, contudo, de que havia pedido a ajuda de Afrodite e compreendeu prontamente. Olhou Ariadne. Era belíssima como uma deusa. Admirou sua coragem, ficou maravilhado com sua beleza e também se apaixonou de imediato. Não vim aqui para morrer, respondeu, mas para matar o Minotauro.
Isso ninguém jamais conseguiu, disse Ariadne. Entretanto, algo me diz que você conseguirá. Mas, de qualquer maneira, não poderia ver novamente a luz do sol, pois quem entra no labirinto não consegue encontrar a saída. Foi por isso que vim procurá-lo. Tome este novelo. Quando entrar no labirinto, amarre a ponta do fio junto à entrada e siga em frente desenrolando-o. É a única maneira de não se perder. Na volta, enrole-o de novo e encontrará a porta. Quero apenas que depois disso você não me deixe em Creta, pois meu pai poderia até mesmo me matar. Assim deverá me levar com você, e se quiser me tomar como esposa, serei a mulher mais feliz do mundo. A pessoa é decidida, né? O herói ficou entusiasmado. Mariana, rapidinho. Pô, vamos pular essa parte aí. E vamos para a luta aí. Que começa aqui, ó. Tá. Só um minuto aqui. Ele já entrou? Vamos saltar aí, porque senão não vai dar tempo. Ler essa parte aqui, que é quando ele vai lutar com... Ah, não, peraí. Desculpa. Eu pulei a parte que ele... Ah, não. Então, continua. Foi mal. O herói ficou entusiasmado. Obrigado, grande deusa, murmurou quando se viu só. Pela manhã, assim que foi colocado no labirinto, amarrou a ponta do fio na entrada, conforme Ariadne instruíra, e prosseguiu desenrolando. O caminho dentro do labirinto era interminável e confuso. Teseu seguia ora pela direita, ora pela esquerda. Ora retrocedia, ora avançava, subia e descia. Assim, Teseu caminhou por muito tempo, até que, de repente, onde menos esperava, topou com o Minotauro. A luta começou no mesmo instante. O terrível monstro investia com os chifres contra Teseu, que, muito ágil, esquivava-se, golpeando-o no flanco com a espada. Os golpes pouco dano causavam ao Minotauro, que arremetia contra o herói incessantemente. Teseu, sem nada sofrer, desviava-se de todos os ataques do touro. Num dado momento, o monstro, visivelmente extenuado, quis tomar fôlego. Teseu não perdeu a oportunidade. Agarrando-o pelos chifres com uma força extraordinária, atirou-o ao chão e encravou-lhe mortalmente a espada. O herói olhou o cadáver morto, enxugou o suor da testa e pensou: agora só me resta encontrar a saída. Então começou a empreitada, tornando a enrolar o novelo. Felizmente ele o tinha, porque se algo lhe dizia que devia seguir por um lado, o fio o conduzia por outro. Quando novamente achava que determinado caminho era o certo, o fio indicava outro. Perplexo, Teseu não podia entender por que o fio conduzia por entre passagens tão inacreditáveis, até que avistou a saída. Se não tivesse esta linha, estaria perdido, disse. Ariadne me salvou. E eis que a linda moça o esperava. Estava sozinha. Por sorte, Minos não havia se preocupado em convocar sentinelas. Chorando de alegria, a filha de Minos caiu nos braços de Teseu, que não tinha palavras para agradecer. Apenas entregou-lhe o novelo, o fio de Ariadne, como ficou conhecido desde então, e disse em seguida: vamos agora encontrar os outros, e puxou-a pela mão. Ok. Vamos parar por aí, né? Esse aí já é a parte mais importante, né? Bem, eu vou fazer o seguinte, então, vou contar aqui o desfecho dessa aventura, e depois a gente volta para fazer alguns comentários, né? Bem, então, depois que ele consegue sair do labirinto, o que ele faz? Ele consegue, com a ajuda daqueles dois rapazes, né, que estavam travestidos, né, vestidos de mulher, ele consegue libertar os seus companheiros, ele sabota todos os barcos de Creta, ele fura o casco dos barcos de Creta para que eles não possam persegui-los, pega Ariadne, coloca no barco com os seus comparsas e foge, ok? E foge para tentar voltar para Atena, né? Só que aí ocorre o seguinte, né? Ele está com Ariadne e eles chegam à ilha de Naxos, né? E lá
ele abandona Ariadne, né? Ele simplesmente abandona Ariadne. E aí há várias versões para explicar por que diabos o cara abandonou a mulher que o ajudou de forma decisiva nesta aventura, né? Há uma versão que diz que Teseu era apaixonado por uma outra mulher, a Aglaia, e por isso que ele a abandona, né? Há uma versão que diz que Teseu foi instruído por Dionísio, que desejava Ariadne, que inclusive futuramente se casa com Ariadne e faz dela uma deusa, inclusive. Que ele foi instruído então por Dionísio para deixar Ariadne ali naquela ilha, né? Há outra versão que diz que Dionísio sequestrou Ariadne, ela não foi abandonada por Teseu, né? Há ainda as versões que dizem que foi Atena ou Hermes, né, que teriam convencido Teseu a abandonar a filha de Minos, né? E há uma outra que diz que Ariadne teria descido do navio, né? E aí, depois de um tempo, o Teseu havia voltado do navio para preparar a partida, só que nisso vem um vento, né, um fôlego de vento, e arrasta o navio para longe. E Ariadne fica na ilha, né? Aí, nessa última versão, né, as mulheres da ilha... Quem é o deus do vento? Oi? Quem é o deus do vento? Você tem vários, né? Os principais são Zéfiro, Noto, Zéfiro, Noto, os 4 ventos, né? Bota a culpa nos deuses, né? E nessa versão, inclusive, há essa lenda de que as mulheres da ilha, apenadas, né, por conta disso, cuidam de Ariadne, que estaria grávida de um filho de Teseu, né? Então, assim, né, que o negócio foi rápido, né? Teseu não perdeu tempo. E que ela escreve, as mulheres da ilha escrevem cartas e entregam a Ariadne, dizendo que essas cartas eram de Teseu. E aí Teseu retorna anos depois, né, à ilha, mas a Ariadne já está morta, né? E aí Teseu então institui um rito em honra de Ariadne, né? Afrodite, a Rayane falou que Afrodite... Porque você falou que ele não perdeu tempo. Ah, sim, exatamente. A Afrodite, né, fez o trabalho... Bem, então, mas o que é certo é que Teseu abandona a Ariadne, né? Por uma dessas razões. Abandonam, então, né, eles se separam, né? Isso. Inclusive, depois vocês lembram que a Ariadne ela pede ajuda, em primeiro lugar, à sua irmã Fedra. Então, Fedra, futuramente, vai ser esposa de Teseu. Você vê, né? O filho de Ariadne é o super-herói dos incríveis, né? O da força? No certo sentido, exatamente. Lá, é o pai, né? Que é o da força, né? Exato. Bem, aí acontece uma coisa também que a Giovana aqui... essa é uma mancha mesmo assim... Uma mancha bastante significativa na história de Teseu. Inclusive, o Paul Diel, eu vou falar disso daqui a pouco nos comentários, né? O Paul Diel vê aí o início da decadência do herói, porque a história do Teseu, assim, a parte final da história dele não é muito boa, sabe? Começa a acontecer algumas tragédias, né? Há um declínio, né? E o Paul Diel vê nesse gesto de abandono o início, né? E esse gesto mostraria ainda algo mais sobre o Teseu, né? Falaremos disso daqui a pouco. Mas assim, aí o que acontece? Teseu, quando ele sai de Atena, o pai dele, obviamente, muito triste porque ele seria sacrificado, né? Mas Teseu consegue convencer o pai que não, eu vou lá, vou matar a fera e vou voltar. Então, o que o pai dele faz? Ele dá 2 jogos de vela para o navio. Um jogo de velas pretas e um jogo de velas brancas. E ele diz para Teseu, né, e para o capitão do navio, olha, no retorno, né, se caso Teseu tenha sido devorado, tira o áudio, então... Deixa eu só desativar o som. Pode deixar, eu vou desativar. Então, era assim, se Teseu fosse morto pelo Minotauro, o navio deveria, então, voltar com as velas pretas, indicando luto, né? Se Teseu sobrevivesse, o navio deveria voltar com velas brancas. Ocorre que, digamos assim, né, abalado com tudo que aconteceu, e especialmente com o abandono de Ariadne, Teseu se esquece de trocar as velas do navio. Então o navio está voltando com velas pretas. O pai de Teseu, Egeu, né,
olhando lá do alto de um monte, o navio regressando, quando ele identifica que o navio está com velas negras, ele entra em desespero e se joga do rochedo. Desculpa aí. Se joga do rochedo e morre. Inclusive... Ai, meu Deus. Inclusive, o mar Egeu passa a ser chamado assim depois disso, né? Depois que Egeu se mata se jogando no mar, né? Então, quando o Teseu chega, a cidade ela tem ela o recebe com um misto, né? De alegria pelo seu retorno, mas de tristeza pela morte de Egeu. Né? Não, mas eu não entendi, não. Egeu não era lá o governador das ondas? Das ondas? Não, Egeu era o pai de Teseu. Não, então, veja, não foi Teseu que entrou lá no mar para pegar o anel? Sim, Ana Maria. Lembra uma coisa? Teseu tem 2 pais. Ah, é verdade. É o Poseidon, que é o do mar. Isso, exatamente. Tá Esse bom, pai é o Poseidon. Tá bom, né? Exatamente. Ele tem um pai que é um deus, que é o Poseidon, e tem o outro pai, que é o homem. É mais ou menos como Jesus, né? Agora que nossa, nem tinha notado, né? Agora que é tipo Jesus, né? Tem José. Deus e José. E José. Então, assim, Poseidon é Deus, Egeu é José. Ok? Tá. Feito o paralelo, né? Então, Egeu, quando vê o barco com as velas negras, acha que Teseu morreu, fica desesperado, se joga e morre no mar. Aí esse mar recebe o nome dele, Mar Egeu, mar que banha a costa da Ática, né? Da Grécia. E aí, de fato, Teseu fica mal com isso, né? Mas, de toda forma, Teseu assume agora e passa a ser o governador de Atenas. E, durante o seu reinado, faz muitas coisas boas. A primeira dela é o cinecismo, que ele reúne os habitantes do campo, né, que estão dispersos, ele reúne na cidade, né? E aí funda, digamos, uma cidade-estado mais forte, né? Institui as Panateneias, que são jogos em celebração a essa unidade política da Ática, divide a sociedade em 3 classes, a classe dos nobres, ou dos apátridas, a classe dos artesãos, eupátridas, são os nobres, os artesãos e os agricultores. Desenvolve a democracia, em suas linhas gerais, né, e refunda os jogos istmicos, que eram uma espécie de Olimpíadas, né, que eram praticadas em Corinto, ok? Bem, depois disso, aí narra-se as histórias em que ele vai para uma guerra na companhia de Hércules contra as Amazonas. As Amazonas eram essa raça de mulheres que viviam numa ilha, né, mulheres muito belicosas, né? Então ele faz uma guerra contra as Amazonas, recebe como prêmio Antíope, ou sequestra, 2 versões diferentes, uma sequestra, né? Isso, exatamente, Raiane. As Amazonas, né? A Mulher Maravilha é uma Amazona, né? Aí, depois que Antíope está na Grécia, as Amazonas fazem uma incursão em Atena para tentar recuperar a sua parceira, né? Esqueci o nome, né? Bem, tudo bem. Antíope. E aí, nessa guerra, Antíope acaba morrendo, né? Tem versões variadas aí, né? Não vou entrar nesse mérito, não. Até porque esse episódio da guerra contra as Amazonas, ele é meio... O Pierre Grimal observa que essas versões que colocam o Teseu ao lado do Hércules nessa expedição, né? Parece ser uma tentativa de impor a lenda, assim, uma espécie de cronologia verossímil, né? Mas um negócio não soa muito orgânico com o resto da narrativa, né? Bem, depois disso vem a amizade dele com Pirito, né? Pirito era um herói de uma outra cidade ateniense, né, da Lápida, né? E eles começam uma amizade de forma meio estranha, porque Pirito primeiro inveja Teseu, né? Desafia Teseu, mas na hora do enfrentamento ele acaba percebendo e reconhecendo a grandeza de Teseu e eles ficam amigos, né? Depois eles começam a fazer participar de algumas aventuras juntos, e a principal é a seguinte, né? Ambos haviam resolvido que eles só se casariam agora com deusas, né? Ou filhas de deusas, né?
descendentes de Zeus, se eu não me engano, né? Então, os dois sequestram Helena. Helena seria uma filha de Zeus, né? Sequestram Helena. E a Helena fica, então, para Teseu. E aí, Piritu resolve sequestrar a esposa de Hades. Hades é o deus do mundo inferior, né? Só que quando ele faz isso, Hades faz uma armadilha e faz os dois sentarem cada um, né, em uma cadeira do esquecimento. É uma cadeira que eles ficam colados lá. E eles não conseguiam mais levantar. Ficam lá um tempo, só que tempos depois Hércules vai lá e consegue libertar Teseu, mas não consegue libertar o amigo de Teseu, né, o Piritu. Então, Teseu volta para Atena, mas quando ele volta, Atena já está, digamos, numa disputa de poder. Ele resolve sair de Atena, vai para Ciro, onde reina Licomedes. Ele tinha propriedades lá nessa cidade. Ciro, então, chama ele lá para o alto de uma rocha para mostrar, né, as propriedades dele e o joga de lá, né, o empurra e ele morre. Então, note que a história dele tem, né, esse descenso, né, do qual eu falarei mais daqui a pouco. Mas essa é a história dele, digamos, aí se encerra, né, a vida de Teseu. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente lançar? Pode falar, Giovana. Não, professor, eu só queria comentar que você estava falando da história dele, tá? Ele fez muita coisa, sabe? Salvou, assim, muita gente. E teve uma morte xoxa dessa. Exato. Uma morte assim, nossa. Uma morte em glória, sem heroísmo nenhum, né? Pois é, ficou assim, um vazio, tipo, foi só isso. Então, vamos discutir isso, então. Eu acho que você tocou num ponto interessante. Bem, o principal episódio da história de Teseu é a sua luta contra o Minotauro, né? Então vamos falar alguma coisa sobre isso aqui, né? Então eu já contei a história do Minotauro, né? Mas é interessante primeiro a gente notar o seguinte. Note que Minos, né, que era o rei de Creta, né, e quem havia aprisionado o Minotauro, né? Só um minutinho, gente. Bem, então, Minos, ele manda fazer então um labirinto, né, para poder colocar lá dentro o filho da sua esposa, né, porque ele acha que aquilo é uma aberração, né, que aquilo é o fruto de uma perversão, uma abominação. Só que note uma coisa, olha a relação estranha e ambígua que Minos conserva com o Minotauro. Se de um lado ele rejeita e ele quer prendê-lo longe da visão do público, por outro lado ele o alimenta com sacrifício humano, né? Então, Minos conserva essa relação de um lado rejeita, mas do outro lado ele alimenta. Então você começa a notar já aí uma espécie de como essa história, ela oferece excelentes analogias com o nosso psiquismo, né? Então, assim, uma coisa labiríntica, né? Alguma coisa ali que é uma relação, eu não diria se é de amor e ódio, porque é de rejeição, mas ao mesmo tempo é uma rejeição que ele não consegue se desvincular completamente daquilo, e ele alimenta o monstro. Pode falar, Rayane. Também tem aquela parte que a irmã da eu não sei falar o nome dela. Ariadne. Fala que, tipo, você sabe que o nosso pai se importa mais com o Minotauro do que com a gente. Pois é, né? Então você vê que tem essa relação aí estranha, né? Que ele conserva com esse monstro, né? Agora, é interessante aqui as coisas que eu anotei aqui, ó. Sendo o sacrifício dos jovens atenienses o símbolo da dominação tirânica exercida por Minos sobre Atenas, porque, veja, esse sacrifício foi imposto depois de uma guerra. Teseu, como herói da democracia, deve necessariamente combater o Minotauro para assegurar a liberdade de Atenas, né? Primeiro, então, derrubar a tirania para depois construir a democracia, que é, de fato, a ordem. Note que, nesse sentido, né, a ordem dos acontecimentos na vida de Teseu é muito interessante. Então, primeiro ele liberta, ele livra, né, o caminho que liga a Atenas ao Peloponeso, matando os assassinos. Depois, ele mata o monstro, que é o símbolo da tirania de Creta sobre Atenas,
E aí, depois disso, ele assume e institui a democracia, em suas linhas gerais, né? Então, notem que faz todo sentido, né? Se você, de fato, para ser uma democracia, você precisa, em primeiro lugar, não estar submetido a nenhum poder tirânico. Não dá para ser uma democracia, não faz sentido você falar de uma democracia que está submetida a um poder tirânico, né? Porque, veja, ou você é uma democracia e o seu povo decide as coisas, ou você está sob uma tirania. Não tem como existir essas duas coisas simultaneamente, né? É absurdo, né? Se você está sob uma tirania, é claro que não haverá meios de o povo, né, decidir a sua própria vida, né? Essa é uma discussão muito interessante que eu acho, inclusive, muito atual. Valeria, assim, para a gente fazer várias discussões sobre a política contemporânea, né? Porque, para mim, assim, na cabeça de algumas pessoas existe um pouco isso, assim, não tem problema o sujeito estar sob uma dominação estrangeira, não. Ainda assim, ele pode e deve ser uma democracia. Véio. Coisa meio absurda. Aí, olha só, uma coisa também interessante que o Paul Diel, que é um intérprete da mitologia grega, diz, ó, é muitíssimo significativo que o monstro acantonado no labirinto do inconsciente, então ele está tomando o inconsciente como uma espécie de símbolo Desculpa, o labirinto, melhor dizendo, como um símbolo do inconsciente, né? Sendo o irmão mítico de Teseu, por quê? Porque, note, de alguma forma, Teseu e o Minotauro, eles têm ambos conexões com Poseidon. Teseu é filho de Poseidon. Agora, de outro lado, o Minotauro, ele é filho de uma criação de Poseidon. Ele é filho do touro de Poseidon. Então, eles contêm uma parentalidade. Né? Sendo irmão mítico de Teseu, por descendência de Poseidon, constitui perigo essencial para o herói. Como todo herói que combate um monstro, Teseu, ao se defrontar com o Minotauro, luta contra sua própria falta essencial, contra a tentação perversa que o habita secretamente. Ou seja, os intérpretes tendem a compreender que, na verdade, o Minotauro ele era espécie de... Ele era... como que uma espécie de possibilidade sombria que habitava dentro de Teseu. Então, lutar contra o Minotauro era também, em algum sentido, lutar contra estas forças tenebrosas que habitavam, né, dentro do próprio Teseu. Então, existia essa espécie de parentalidade que indicava isso. Olha, no fundo, ele precisa vencer o Minotauro porque ele pode se tornar um Minotauro. Ele pode ser esse monstro. Né? Ele tem a força. Né? Então, se ele tem a força, ele pode muito bem se tornar um tirano tão destrutivo contra o próprio Minos, e o próprio Minotauro e Minos, em última instância, né? Em relação a Atenas. Né? Aí lembrar, quando a gente combate um monstro, né, há sempre o risco de nos tornarmos monstruosos, ou de nos perdermos no labirinto que nos conduz a ele. A saída do labirinto é, assim, o gesto final, mas muito necessário da vitória de Teseu. Note que, na verdade, o desafio de Teseu, né, como fica bem claro no texto, né, ele tem dois componentes. O desafio você precisa vencer o Minotauro, mas não só isso. Você precisa também sair do labirinto. Né? A gente bem observar, olhando... Peraí. Note uma coisa. Desde fora, né, para quem estava de fora, né, não havia como distinguir entre dois fatos. O primeiro, Teseu venceu o Minotauro. O segundo, o Minotauro devorou Teseu. O que isso quer dizer? Se Teseu não saísse do labirinto, quem estava de fora nunca saberia se, afinal de contas, Teseu foi devorado ou ele venceu. Porque ele poderia ter vencido o Minotauro e, no entanto, ficar perdido no labirinto para sempre. Então, quem estaria de fora nunca poderia distinguir isso. E qual seria? Então, a única forma de se diferenciar essas coisas dependia da saída de Teseu do labirinto, para anunciar ele mesmo sua vitória, algo como a ressurreição de Cristo. Né? Houvesse Teseu vencido o Minotauro, mas se perdido para sempre no labirinto, os sacrifícios poderiam se perpetuar sem que ninguém jamais soubesse que, no lugar de serem devorados pelo Minotauro, os jovens ou ficavam perdidos para sempre no labirinto, ou eram devorados pelos outros jovens, que haveriam de tomar o lugar do monstro. Quer dizer, até o próprio Teseu poderia ali dentro se tornar
o outro monstro, né, o Minotauro. Sair do labirinto era, então, necessário não somente para a salvação do herói, mas também das futuras vítimas. Então, note, né? Olha que imagem poderosa, né? Teseu tinha que matar o monstro, mas ele tinha que matar um monstro sem se tornar ele mesmo um monstro. E como é que isso seria possível, né? Ele precisava sair do labirinto em que ele se meteu para poder matar o monstro. Esse era o grande desafio de Teseu, né? O Poudiel, né? Aí entra aqui a questão seguinte, né? Teseu venceu o Minotauro? Bem, sim, em certo sentido venceu. Agora, o que significou essa vitória? O Poudiel, por exemplo, vê a vitória de Teseu sobre o Minotauro não vê, melhor dizendo, não vê como uma vitória completa. Isso não deixa de explicar por que seu regresso é com velas negras e não brancas. Né? E por que seu regresso mistura alegria e sofrimento, perda e ganho. Ou seja, a ideia é a seguinte, né? Por que não é completa? Porque, como a gente vê, esse também, obviamente, era uma espécie de rito de passagem para Teseu. Era uma prova decisiva da sua vida. Só que o que a gente percebe é que, depois dessa prova, né, Teseu ele tem uma espécie, como a colega bem observou aí, de uma curva declinante. O final da vida dele não é uma vida heróica. Né? Embora ele faça muitas coisas ainda no seu governo, né, como político, né, a etapa final da sua vida é uma etapa de declínio. E aí o que as pessoas observam assim, olha, por quê? Porque no fundo ele venceu o monstro fisicamente, mas ele não incorporou o aprendizado desse rito. Ele não incorporou o aprendizado dessa grande passagem. Então, anotei aqui, é interessante notar que a etapa final da saga de Teseu expressa, sob certo aspecto, uma decadência moral do herói. Traições, sequestros, tem tudo isso aí nas etapas finais, né? Ele vai sequestrar Helena, começa as traições, né? Então, se na primeira parte, a mãe dele, inclusive, tem também um final muito trágico e melancólico, né? Se na primeira parte de sua saga, o herói é aquele que combate criminosos, palmilhando o caminho que conduz a um governo justo, na segunda parte é uma espécie de aventureiro inconsequente. Seu declínio, pode-se argumentar, se inicia quando ele é infiel àquela que lhe propiciou parte importante de sua vitória sobre o Minotauro. Então, quando ele abandona Ariadne, ali começa seu declínio. Porque ali fica claro que ele venceu a besta, mas ele não incorporou os conhecimentos, ele não, digamos, ele venceu fisicamente, mas não incorporou as lições espirituais desse gesto. O abandono de Ariadne e Naxos deixa perceber que sua vitória sobre o monstro do labirinto não havia produzido a transformação que se poderia esperar. Teseu cumpriu burocraticamente seu rito de passagem, mas não incorporou as transformações psicológicas e morais que o rito deveria produzir. Teseu é o grande e heróico enquanto combate outros fisicamente, mas é mesquinho e derrotado quando sua vitória depende do combate contra si mesmo. É na lida com as intrigas palacianas e banais da vida que Teseu é derrotado. Como afirma Brandão, a despeito da organização da vida exterior, a corrupção interna do herói há de tornar-se dentro em pouco o flagelo da Ática. Porque a gente vê que depois disso, Atenas é atacada porque ele sequestra Helena, os irmãos de Helena atacam Atenas, há uma guerra. Então você começa a notar como a decadência moral dele acompanha também a desgraça da cidade. E aí, pessoal, alguém quer comentar aí alguma coisa? Concorda, discorda? O que vocês acharam do herói? Eu achei ele muito bom, até a parte que ele abandona a Ariadne. Ariadne. Eu acho que a Giovana fez um comentário muito bom sobre a morte, né? Que é decepcionante, né? Em certo sentido, né? A história é boa. E, na verdade, eu gosto também muito disso, assim, por isso, porque... Pode falar, Giovana. Professor, porque, tipo, no final ele é decepcionante, mas depois, assim, se você perceber algumas coisas, como o que o senhor acabou de falar, assim, que
às vezes por ele ter sido mesquinha, assim, em mente e coisas relacionadas, ele poderia até ser um herói fisicamente e pelo que as pessoas veem, assim, entre aspas, por fora. Mas por dentro ele talvez poderia ser o próprio vilão dele mesmo, e isso acabou que fez com que a morte dele fosse, não só como a vida dele declinasse, como a morte dele fosse uma coisa que talvez, sabe, fosse, assim, entre aspas, normal. Uhum. De fato, soa. Quando eu falei decepcionante, assim, pensando não na história, mas na figura dele, no herói, né? É decepcionante que um herói tenha esse fim, né? Tenha um final de vida tão melancólico e uma morte tão banal. Porque, veja, um herói, ele pode morrer, ele tem pelo menos três, acho que tem três principais conclusões, né, da sua jornada, né? Ele pode ascender, por exemplo, ser transformado em Deus, como acontece com alguns deles. Hércules, se eu não me engano, é isso que acontece. Então ele ascende, né? Ele pode morrer gloriosamente. Aquiles, por exemplo, né? Morre gloriosamente na guerra. Ou ele pode morrer dessa forma melancólica e decepcionante, como é o caso de Teseu. E eu acho interessante porque na mitologia grega você encontra os três tipos de morte, né? A morte gloriosa, a ascensão e a morte banal também, que um pouco indica que, olha, ele foi herói, mas ele como que tropeçou na sua jornada. Ele não conseguiu, digamos assim, cumprir todo a sua jornada, observando todas as exigências da jornada do herói, né? Aí eu queria fazer um comentário agora. Marilinha morreu de uma forma muito sem graça. Por exemplo, né? A mulher está no auge da carreira e aí, pá, tem um acidente, né? De avião. Mas aí não é tão sem glória, né? Morrer no acidente de avião ainda tem alguma glória, né? Poderia ser, se ela tivesse morrido engasgada. Seria muito mais triste e banal, eu acho. O acidente de avião ainda tem alguma glória. É um Mas grande a evento. morte é essa coisa, né? Não deve satisfação a ninguém. Exato. Rayane e Giovanna, vocês já assistiram um filme chamado Inception, ou A Origem? Com Leonardo DiCaprio? Queria jogar enquanto. Não vai jogar mais, meu amor. Professor, olhar esse nome assim, pra mim, eu não lembro de nada. Eu posso até ter assistido, mas, tipo, por nome eu não lembro. Deixa eu botar aqui a capa aqui, talvez você reconheça pela capa. Pela arte, né, de divulgação. Cara, se vocês não assistiram, eu recomendo fortemente que vocês assistam. Imagem. Então, assim, ia fazer uns comentários aqui, mas não vou fazer, porque se vocês puderem assistir, fica mais interessante. Para depois a gente fazer alguns comentários. Deixa eu botar aqui. Ó. Por que eu tô falando desse filme? Porque esse filme tem assim, referências, inclusive referências explícitas. Não é nem referências implícitas, não, explícitas ao mito de Teseu. Já viram esse aqui? Essa capa... Eu não tô lembrada, acho que não. Ah, tá. Então, recomendo que vocês assistam. Né? Sim, é um filme muito bom. É um filme, não é desses filmes chatos, assim, que, né? É um filme de ação, é um filme de ficção científica, na verdade, né? É meio ficção científica, mas é um filme de ação, tem muito movimento e tal, né? E ele tem a ver com sonhos, né? O cara, ele é uma pessoa que... Não vou dar... Não é um spoiler, mas é melhor que você descobrir lá no filme, né? E é um filme bem, bem legal de assistir, vocês vão gostar. E depois a gente poderia, se vocês assistirem na semana que vem, a gente fazer alguns comentários e eu mostrar as referências que existem aí ao mito de Teseu. Beleza? Fica então como lição de casa aí.
Professor, eu vou Oi. tentar assistir. Se eu não esquecer, eu espero que eu não esqueça. Eu Ah, vou assistir, e se eu vier na semana que vem, que é provável, eu falo com o senhor também. beleza. Tem um outro filme também que também faz referência. Esse é referência um pouco mais, tem a ver com Labirinto, que é um filme chamado Cubo. Cubo. É um filme de 1997, que é um filme também interessante, também dá para fazer algumas analogias. Só que a origem, assim, nesse Cubo você faz algumas analogias, mas a origem é mais do que analogia. Eles fazem referências explícitas ao mito de Teseu. Beleza? Beleza. Pessoal, então é isso. Obrigado aí. Grato mais uma vez a presença de vocês. Gostei muito, como sempre. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Então. Pode falar, Rayane. Professor, você falando de analogia aí, você não vai acreditar que aconteceu semana retrasada comigo. Diga. Não, assim, desde o começo. Há uns meses atrás, eu tinha lido um livro, né, tipo assim, com personagens da mitologia grega, né? Só que, Uhum. tipo assim, o livro era, tipo assim, bem ruizinho, assim. Só que eu tinha lido ele em inglês, então, tipo, eu fiz mais pra estudar do que, tipo, pra colocar a Excelente história. prática. Aí eu estudei uma obra do pai. E, por aí veio a tertúlia, ok. Aí, semana retrasada, eu fui fazer uma prova do PAIS de 2019. E aí eu faço eu faço a língua em inglês, né? Tipo, a língua estrangeira em inglês. Aí eu vi que o primeiro texto era uma obra do PAIS em inglês. Eu falei assim, nossa, não tô lembrando nada dessa obra, vou revisar, né? Pra eu fazer a prova. Aí eu fui vendo minhas anotações, né? E era da mitologia romana, eu acho. Uhum. Aí eu fui ver nas minhas anotações, né? E tava lá falando que, tipo, a personagem lá tinha comido uma fruta e deu lá o destino dela ruim e tal. Aí eu falei assim, nossa, é aquele negócio que o Alex falou de fazer analogia. Aí eu fiz analogia com o Adão e Eva, né? Uhum. Tá. Só que aí eu ia falar isso na semana passada que não teve o encontro, né? Que eu tinha feito essa analogia. Só que aí, tipo assim, a obra me chamou e falou assim, não é só isso, vou ler mais um pouco sobre essa obra. Aí eu fui ler um texto lá de um site e ele fazia, tipo, o equivalente à mitologia grega, né? E aí a obra é o Rápido de Prosefina, né? Aí lá tava falando que a Prosefina equivale a Persefone, que até teve, tipo, uma parte que falou aí no mito, né? Uhum. Da Sim. Persefone. Professor, você acredita que, tipo, a obra do Pais é a mesma coisa que eu tinha lido no livro? Eu fiquei chocada. Eu falei assim, não acredito. Olha, cara, que excelente, que bom. Você tá vendo, cara? Boas coincidências essa, né? Que bom. Sim, eu Ah, fiquei chocada. mas é isso, assim, ter cultura, cara, é uma coisa muito boa, porque você encontra várias referências, entendeu? Isso que você falou, você encontrou, aí a sua sorte foi maior ainda, né? A mesma obra, né? Mas ainda que não seja a mesma obra, né? Você ter domínio dos motivos, né? Dessas coisas que se repetem, né? Você começa a desfrutar de outras coisas na cultura de forma muito mais interessante. Então, por exemplo, ler e fazer essa análise do mito de Teseu e depois assistir o filme Inception e ver as referências que ele faz ao mito e perceber as analogias que você pode fazer. Ah, então será que esse personagem aqui não seria uma espécie de Teseu? Mas quais as diferenças, né? Porque a análise comparativa você precisa fazer isso, né? Encontrar o que é semelhante e o que é diferente, né? E nesse exercício, você entende melhor as duas coisas. Você entende melhor os dois termos da comparação, seja o filme, seja o mito. Entendeu? Então, assim, interessante. Recomendo mais que vocês façam isso. Então, sugiro aí fortemente que vocês assistam esse filme. Eu acho que vocês vão gostar. O filme é legal. E depois tentem fazer as analogias. Não, peraí, o que é isso aqui? Pode falar, Giovana. Professor, a próxima obra que a gente vai ler vai ser Ícaro, né? Ah, sim, ainda bem que você tocou nessa ponta. Não, a próxima obra que a gente vai ler vai ser a do Hércules. Eu vou fazer essa mudança, porque senão vai ficar muito, assim, a cronologia vai ser afetada demais. Mas, assim, esse detalhe da cronologia não é tão importante, não. Mas eu quero tratar logo dessa parte dos heróis, né, que são, inclusive, de alguma forma,
espelhos, né? Um é o herói da Ática, outro é o herói do Peloponeso. Então, na semana que vem vai ser Hércules, tá bom? Aí depois a gente vai para Ícaro. Tá bom. Muito obrigado por hoje, professor. De nada, foi um prazer recebê-los. Um abraço.